Amados, a palavra de hoje é uma palavra cujo título que eu dei chama O Deus que te cura. O Deus que te cura. O que nos inspirou, irmãos, são as declarações que Deus faz na sua palavra. O que nos inspira, irmãos, é que o Deus que nós cremos, Ele sempre interviu na história. A Bíblia nos mostra a sua intervenção fazendo milagres na vida de pessoas. A Bíblia nos mostra Deus fazendo coisas que o homem jamais poderia fazer. E nós estamos esse ano na leitura da Bíblia, num ano na forma de ver o que aconteceu na ordem cronológica. E os irmãos que estão acompanhando, os irmãos têm visto. E não sei se você está ficando como eu, com aquela vontade de, Deus faz com a gente também, milagres. Irmãos, Deus fazendo milagres onde o povo precisava de comida, Deus mandava comida. O povo precisava de água, Deus mandava água, milagrosamente saía da rocha. O povo era atacado pelos seus inimigos e eles eram numerosamente bem menos do que inimigos fortes, poderosos, bem armados. Deus intervia do céu. Milagrosamente os inimigos de repente saíam fugindo, não se sabe por quê. Não porque o exército de Israel era poderoso, não. Eram fracos, eles não eram guerreiros. Eles eram, até uns anos atrás, eles eram escravos no Egito, só sabia fazer tijolo. Deus os tira de lá e os constitui nação, eles nem rei têm, e Deus está lá, dizendo, eu sou com vocês. Então, irmãos, quando você começa a ler na Bíblia, no Velho Testamento, você vê coisas maravilhosas, Deus fazendo, Deus cuidando. E quando você entra então no Novo Testamento, aí vem Jesus. Mas que coisa maravilhosa quando Jesus pega os textos do Velho Testamento, em cima das declarações que Deus fez para aqueles israelitas, e Jesus fala, vocês não leram nas Escrituras que Deus fez isso, isso, isso? Hoje Ele continua fazendo. E aí Jesus fazia milagres, irmãos. Jesus multiplicava pão quando o povo tinha fome. Jesus curava um enfermo quando a medicina não tinha mais recursos. Jesus recebia pessoas que eram discriminadas na sociedade quando todo mundo estava preparado para matar com pedras, para banir. Então Jesus simplesmente veio para mostrar, o meu Pai, que também é o seu Pai, Ele cuida de você com muito carinho. Mas nós precisamos nos encher dessa convicção todos os dias, porque tem muita coisa, irmãos, acontecendo ao nosso redor, que são obras do inimigo, e o inimigo quer dizer para nós que nós estamos sozinhos, que se você não tem recurso financeiro, você não tem cura. Se você não tem um recurso de conhecimento, de treinamento, de um coach ou de um psicólogo, você nunca vai sair desses traumas que a vida colocou em você. É mentira. Quando nós nos tornamos filho de um Pai todo-poderoso, o maior desejo desse Pai é ver os filhos bem. Amém? E hoje Deus quer ver você muito bem aqui. E é por isso que nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero começar lendo lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, onde Deus mostra claramente que Ele quer nos ajudar. E essa palavra, embora ela foi dita lá em Êxodo, para aquele povo que saiu do Egito e está no deserto, Deus é o mesmo, Ele continua dizendo para nós. Eu quero que você entenda que lá em Êxodo 15, verso 26, que você vai ler comigo, diz, pois eu sou o Senhor que te cura. Olha para esse irmão do lado e fala assim, nosso Pai nos cura. Aleluia. Lá em Jeremias 33, verso 6, nós lemos dizendo assim, trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Aleluia. Cadê o povo de Deus hoje? Quando Deus fala isso, Ele está falando isso para o povo hebreu, que Deus fez um pacto com Abraão, e Deus falou, esse é o meu povo, eu cuido deles. Mas irmãos, hoje nós lemos para essa mesma palavra, e nós nos sentimos filhos de Deus, não mais só povo. Uma coisa é ser povo, outra coisa é ser filho. Hoje, Jesus nos transformou em filhos. Então, essa palavra de Deus dizendo, eu sou o Senhor que os cura. Essa palavra dizendo, eu vou trazer restauração e cura, é para mim e para você. Dá uma glória a Deus.
Diga: Deus está falando comigo que o meu problema tem solução, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Amados, por que nós podemos orar por cura? Bom, primeiro, irmãos, porque nós olhamos para Jesus, ali em Mateus capítulo 9, verso 35, e nós vemos que Jesus orava e Deus curava. Então, se Ele fazia, e Ele diz que nós seremos seus discípulos, e eu acho lindo quando Ele diz: e vocês vão fazer até mais do que eu. Olha para o irmão e fala assim: você é capaz de fazer mais do que Jesus fez, porque foi Ele que disse. Irmãos, Jesus não veio aqui no mundo mostrar força, poder dele e ser um superman para ser honrado e venerado. Não, Ele veio aqui para mostrar que o ser humano pode plenamente obedecer a Deus pela fé. E todos aqueles que obedecerem a Deus pela fé, o amor de Deus está sobre a sua vida, o milagre de Deus acontece na sua vida. Jesus veio dizer que Deus não desistiu do seu povo. Pelo contrário, Deus criou ainda mais intimidade quando Jesus disse: vocês nunca chamaram Deus de Pai, mas a partir de agora vocês podem chamar Deus de Pai. Foi um escândalo para os religiosos da época, mas não importa, irmãos. Jesus disse, Jesus chamava Deus de Pai. Jesus disse que nós nos tornamos filhos. Então, se você é filho, você tem o direito de chamar Deus de Pai. Amém? Aí nós lemos aqui no Mateus 9,35 que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Aleluia. Irmãos, restauração e cura deve ser a meta da igreja do Senhor Jesus, hoje, como tem sido em todos os tempos. Nós não podemos perder isso que é a maior bênção conquistada por Jesus. Nós temos o direito, o privilégio, a oportunidade e até o dever de orar por curas, de buscar restauração daquilo que o diabo estragou na sua vida, na vida de quem você ama. Porque Jesus andava por todos os lugares e ele observava e ele não ia atrás dos sãos. Os sãos estavam em casa, não estavam precisando de nada, mas as pessoas com problemas estavam todos atrás de Jesus. Quando você lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vê várias vezes que Jesus era seguida por uma multidão. Quem era essa multidão? Você acha que eram pessoas felizes, bem acomodadas, todo mundo sadio, ninguém com problema? Não. Eram os machucados, eram os enfermos, eram os desesperados, e Jesus não fugia dele. Eu acho lindo quando muitas vezes chegavam para os discípulos e falavam assim: será que eu tenho chance de falar com o mestre? A resposta era: claro, ele atende todo mundo, entra na fila, chega até ele. E quando pessoas não conseguiam entrar na fila, falar com ele, tocavam no manto, na orla do seu vestido, e simplesmente tocou em Jesus, está curado. Amém? Olha para o irmão e fala assim: toca em Jesus e o teu problema está resolvido. Aleluia. Amados, o ministério de Jesus era evangelizar e curar. O que é evangelizar? É falar da boa nova, é falar das boas notícias, que agora Deus não está mais preocupado com aqueles que conseguem ou não conseguem guardar as suas leis do jeitinho que Ele determinou. Não, o evangelho significa o seguinte: Deus não está mais olhando se você tem mérito, Deus está olhando se a tua fé é suficiente para acreditar que o Filho de Deus, que se fez homem, encarnou, esteve entre nós, se você acredita que Ele é hoje o mesmo que foi ontem, que Ele vai fazer hoje o mesmo que fez ontem. A nossa fé nos salva, a nossa fé nos cura, a nossa fé nos restaura. Eu quero que você enche o seu coração dessa fé, que você pode ser curado se tiver uma doença física, uma doença emocional. Você pode ser restaurado se alguma coisa foi destruída, foi estragada na sua vida, seja lá o que for. Você pode falar com Jesus, porque Ele veio para restaurar.
e veio para curar. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18, diz assim: disse-lhes Jesus aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Aleluia. Estica a sua mão. Essa mão é abençoada por Deus. Essa mão precisa ser estendida sobre pessoas enfermas, sejam elas fisicamente, emocionalmente, não importa. Essas mãos têm que ser levantadas e ditos: em nome de Jesus, a quem eu sirvo, eu creio. O Pai vai fazer o mesmo que fez através do Filho Jesus, porque hoje o Filho dele sou eu. Você tem que levantar suas mãos e declarar cura aonde as pessoas não acreditam, porque foi isso que Jesus fez. Amém, queridos? Então, não tenha medo de levantar suas mãos. Pastor, mas e se eu levantar a mão, orar e não curar? Olha, Jesus disse: nós temos que orar. Deus é quem decide. Tudo aquilo que Jesus fez, não pensa que ele fez porque ele tinha um poder à parte do Pai, e agora porque ele não está mais aqui, acabou. Não, tudo que ele fez, ele disse: eu não faço por minha vontade, eu faço porque o Pai será glorificado. Irmão, se você orar, alguém for curado, quem vai ser glorificado? Deus. Mas se ele tomar um remédio, o laboratório vai vender mais, porque aquele remédio vai ficar famoso. Olha, eu tomei um tal aí e foi uma bênção, então vamos glorificar bendito o cientista que inventou, o laboratório que distribuiu, que fez, tal. Mas quando não tem um recurso humano, a pessoa recebe uma cura divina, quem que é glorificado? Qual é o nosso objetivo na terra? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Domingo passado eu falei aqui para os irmãos que nós vamos frutificar não quando nós apenas ganharmos mais um para Jesus, mas quando nós fizermos as obras de Jesus, quando nós mostrarmos aqui na terra que nós temos Jesus conosco, nós temos uma fé, nós somos instrumento de Deus para abençoar a humanidade. Muitas vezes os discípulos de Jesus ficaram com tanta raiva daqueles hipócritas, daqueles fariseus, daqueles judeus, daquelas autoridades romanas, que um deles chegou até a falar: Senhor, posso pedir fogo do céu para acabar com esse povo? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Calma, eu não vim aqui para julgar o mundo, acabar com o mundo. Isso já está acontecendo. Eu vim aqui para curar o mundo, para restaurar o mundo. Amém, queridos? Nunca levante a sua mão amaldiçoando pessoas. Nunca abra sua boca xingando, ofendendo, amaldiçoando pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados para fazer a diferença quando nós abrimos a boca e lançamos uma palavra de bênção que te cura, que te restaura, que te abençoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas aqui em Lucas 9,6 diz que os discípulos então saíram de viagem, andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Lucas 10, verso 8 e o 9 diz que Jesus falando para eles: olha, a missão de vocês é essa: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Quando entrar no lugar, irmãos, hoje é a nossa missão, declara: eu cheguei nesse lugar, a presença de Deus está aqui. Se tiver algum doente, vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Você acredita, irmãos, que no lugar que você entra, você santifica o lugar? Irmão, tem pessoas que às vezes têm medo de entrar em alguns lugares. Não, aqui já teve um capeta, aqui já teve um isso, um aquilo outro, aqui é um lugar consagrado. Não importa, irmão, quando Deus te põe a entrar em algum lugar, mesmo que ali tenha uma potestade maligna, ela se retira se ela ficar tão incomodada que não puder conviver com você, porque a presença de Deus está em você e ela não tem medo do diabo. Jesus diz: eu vim para destruir as obras do inferno.
E eu digo assim, nós como discípulos vamos continuar fazendo essa obra. Não pense que Jesus encerrou o seu ministério, está no céu, a obra de restauração acabou. Não, ele disse: eu levanto a minha igreja para combater Satanás, e as portas do inferno não prevalecerão quando alguém que é meu chegar e declarar no meu nome, porque o diabo se curva diante do nome de Jesus. Quando a sua boca abre e você declara em nome de Jesus, crendo no seu coração, irmãos, a primeira coisa que acontece é salvação, a segunda é libertação. Alguém que declara a sua fé em Jesus, e é verdade, irmãos, ele é salvo, ele se torna filho. E aí, irmãos, se ele é dependente químico de alguma coisa, Deus não quer que os seus filhos sejam escravos do diabo, que o diabo que fez a dependência química, seja ela um cigarro, seja ela uma droga injetável, seja lá algo de cheirar, foi o diabo que fez isso para distrair os seus e destruir os seus. Mas quando Jesus pega essas pessoas, pela fé, elas vêm para Jesus, elas se tornam filhos de Deus. Agora Deus olha para essas pessoas e diz: eu não permito que os meus filhos sejam tocados pelo capeta. Você não tem que consentir que esse vício maligno que está destruindo a sua vida permaneça em você. Você não tem que pedir que isso diminua, que isso... Você tem que falar: sai daqui em nome de Jesus. Eu fui salvo e me tornei uma nova criatura para ser alguém diferente. Dá glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado e fala: eu sou diferente, porque eu sou de Jesus. Aleluia. Irmãos, o que precisa para alguém ser curado? O que precisa para alguém ser curado? Lá em Marcos 11, 22, o próprio Jesus respondeu: tenham fé em Deus. O que precisa para ter uma cura divina, uma cura do céu, uma cura do milagre? Jesus mesmo diz: tenha fé. Mas quando você começa a ler, Jesus chegando diante daquelas pessoas que foram curadas, assim, por exemplo, um cego de nascença, um paralítico de nascença, né? Alguém com o rosto deformado, o corpo deformado, um coxo, Jesus olhava para eles assim, eu fico imaginando, cheio de amor, de carinho, dizendo: você tem fé? A tua fé vai te curar. E curava. E é lindo que depois você vê pessoas procurando Jesus para agradecer. Jesus olha para ela e fala assim: não fui eu, foi a tua fé que fez o meu pai, que te fez. Você é filho dele, ele veio e interviu na sua vida. Eu só te ajudei na fé. Amém? Nós somos, irmão, nós somos agentes de fé. Nós começamos crendo, tendo fé, tivemos o privilégio de ter fé em Jesus, e agora a nossa fé vai crescendo, e nós vamos contagiando pessoas ao nosso lado, através da nossa fé. E como que uma fé cresce? É quando você vê milagre, quando você vê o sobrenatural acontecer. Quando você olhava para aquelas multidões, irmãos, você via pessoas sendo curadas, uma atrás da outra. Era a cura daquelas pessoas que fazia a multidão ficar atrás de Jesus. Irmãos, quando você lê a história do chefe da sinagoga, quem lembra o nome dele? O chefe da sinagoga? Jairo, chefe da sinagoga, opositor de Jesus, estava ali, fazia parte do sinédrio. Eles queriam pegar Jesus em algum ponto fraco, e ele estava ali procurando ouvir Jesus, para pegar Jesus numa palavra e numa acusação, e Jesus curando no sábado, e ali dizia que não. Mas de repente, irmãos, esse homem precisa correr atrás de Jesus, dobrar o joelho diante de Jesus, falar: Jesus, a minha filha está morrendo, por favor, vai até a minha casa, cura minha filha. Jesus olhou para ele, não cheio de raiva e vingança: eu sei que você é uma cobra. Não, Jesus falou: eu vou. Os discípulos, irmãos, podem ter ficado bravos. Jesus, você vai na casa de um chefe dos publicanos, dos fariseus, um homem perseguidor, um homem que está sempre no meio, perto do Senhor, procurando anotar alguma frase do Senhor para depois. Aí tem alguém que precisa de um milagre, e eu vou pedir para o Pai. O Pai ama também esse sujeito, porque ele tem um coração voltado para Deus. Ele apenas está mal informado, enganado. Mas é assim que acontece com as pessoas. Ninguém desse mundo, por maligno que seja, ele nasceu filho do diabo, é filho de Deus. Mas ele se desgarrou porque ele não teve fé suficiente
para crer que ele nasceu com uma missão de glorificar a Deus. O dia que qualquer uma dessas pessoas entender que a sua missão é glorificar a Deus, ele é curado, ele é liberto de seja lá o que for. E ele se torna, irmãos, um propagador. Ele se torna igual a Jesus. Aonde passava, fazia maravilhas. Diga para o irmão assim: a cura de Jesus pode alcançar a sua vida hoje. A cura de Jesus pode alcançar a sua vida hoje. Porque Jesus se importa com a dor das pessoas. E nós também precisamos nos importar. Amém? Lá em Marcos 1:34 diz que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Versículo 39 de Marcos diz: então ele, Jesus, percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós temos essa missão. E uma coisa que nós precisamos, um detalhe que tem que ser importante considerar nesse momento, irmãos, que a questão do dom espiritual. O que é um dom? Dom é uma facilidade, né? Dom é um recurso que você é capaz de fazer algo que muitas vezes alguém mais não é, mas você faz. Dom é aquilo que você faz com perfeição, com naturalidade, com facilidade. Dom é aquilo que às vezes até te encanta. Até você fala assim: gente, mas eu não sabia que eu sabia fazer isso. Por quê? Porque Deus te capacitou. Amém? Olha para o irmão e fala assim: qual é o seu dom? Você tem um dom. Você não foi salvo por Jesus para ser o dom do sentador de cadeira na igreja. Não. Isso aqui é um momento da nossa gostosa comunhão. Eu gosto quando os irmãos sentam aí nas cadeirinhas, ficam olhando, compartilham, né? Dão um sorriso, dão glória a Deus e recebe a palavra. Mas isso aqui, irmãos, é um momento que passa. Daqui a pouco você está na sua casa, amanhã você está no teu trabalho, tem uma semana aí. E aí? Deus quer continuar que você faça o que Ele te capacitou a fazer lá no trabalho amanhã. Numa recreação, você vai num lugar pensando em se recrear, de repente Deus te usa para abençoar a gente naquele lugar. Amém, queridos? Sempre que você souber que ali tem um filho de Deus naquele ambiente, você diz: eu não estou sozinho, tem mais alguém aqui, agora nós vamos exercitar o nosso dom. Amém? Porque todo mundo tem um dom, né? Então, essa questão de dom, olha lá, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim: o Espírito é que dá os dons, né? E aí ele fala: a outro lhe dá o dom da fé, pelo mesmo Espírito, e a outro lhe dá os dons de curar, pelo mesmo Espírito. Fé é dom. Ninguém acredita em Deus se nós não tivermos uma ajuda de Deus para acreditar nele. Quando você crê em Deus, irmãos, você já recebeu o dom da fé. A salvação só é possível quando nós somos alcançados pelo dom da fé. Então eu tenho que dizer para você aqui com toda a propriedade bíblica, que você que está sentado aqui nesse momento adorando a Deus, você que está assistindo esse culto online ou vai assistir depois, esse nosso envolvimento nesse momento é porque tem fé no nosso coração que Deus nos deu. Se você não tivesse fé, você não estava aqui, nem presencial e nem online. Você estava em outros lugares, mas você está aqui. Então você já é portador do dom da fé. Mas agora, Paulo fala, mas também o Espírito dá dons de curar. Você acredita que você tem o dom de cura? Eu não posso afirmar quem daqui tem o dom de cura, porque não sou eu que distribuo. Imagina se o pastor pudesse escolher aqui: olha, eu vou dizer cada um aqui o que você vai fazer. Mas eu ficaria tão confuso que eu nem seria pastor. Mas eu fui chamado para dizer o seguinte: aqueles que Deus colocar um dom, ajuda eles a exercer o dom. E eu creio que nesse ambiente aqui tem muita gente que pode não saber, mas você tem o dom de cura. Você que tem o dom de cura tem que ter a coragem de orar por cura, ousadamente.
atrevidamente, sabe? Convicto que você, se o Espírito de Deus escolheu colocar em você o dom de cura, você pode exercê-lo. E se não está exercendo, é uma pena, é um desperdício, porque Jesus deixou a sua igreja para que cada um que recebe um tipo de dom vai usar aquele que Ele deu. Então nós temos pessoas aqui que têm vários dons. Nós nos beneficiamos todo domingo dos irmãos que têm dom de tocar, dom de cantar, dom de servir, preparando, limpando o lugar, organizando e tal. Mas, irmão, nós precisamos ser abençoados por irmãos que têm dom de cura. Às vezes alguém fala assim: vamos chamar o pastor. Irmãos, eu não sei se eu tenho dom de cura. Eu não me lembro de ninguém que foi curado depois que eu orei. Amém? E o dom de cura, irmãos, você é que sabe, quando você experimenta e acontece. Aí você descobre que você foi escolhido para orar pelas pessoas e curar, porque Jesus andou fazendo isso pela terra. Jesus mandou os seus discípulos fazer isso pela terra. E olha, irmãos, Jesus deu esse dom para os seus discípulos, curar enfermos e expulsar demônios. E quando eles voltaram, deram um relatório maravilhoso. O relatório dos discípulos, irmão, foi maravilhoso. Foi um relatório: Senhor, nós ficamos tão felizes porque a gente orava, as pessoas eram curadas como o Senhor faz. Senhor, nós ficamos tão felizes porque quando nós impusemos as mãos, demônios caíram por terra, como o Senhor faz. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Lucas capítulo 10, versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Irmão, se você tiver o dom de cura, fique feliz, claro. Mas se não tiver, não tem importância. Se você orar e alguma coisa sobrenatural acontecer, fique feliz, Deus escolheu para fazer isso. Mas se não tiver, não tem problema. Qual é o que mais importa? Os discípulos voltaram animados porque eles curavam e expulsavam demônios. Jesus falou assim: mas esse não é o motivo principal da sua alegria. Sabe qual é o motivo principal? O nome de vocês está escrito no céu. Olha para esse irmão do lado e fala: nós somos irmãos. Fala o nome do Pai. Fala o nome do Pai. Irmão por quê? Tem o mesmo Pai. Fala o nome do Pai. Qual é o nome do seu Pai? Deus. Nós somos filhos de Deus. Alegre-se por isso, mas exercite o dom que Deus te der. Não acredite que você não pode ter o dom de cura, isso que o diabo quer, porque Deus vai distribuir no meio da igreja pessoas com o dom de cura, que farão maravilhas no nosso meio, quando Deus as chamar para orar e para impor as mãos. A Bíblia diz que se tem alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, imponham as mãos e orem com a unção do óleo, porque vai curar enfermos. Mas só os presbíteros? Pode ser que um presbítero ore e nada acontece, mas pode ser que um outro irmão, filho de Deus, recebeu o dom de cura e está sentadinho na cadeira acreditando que ele não pode. Amém? Uns estão entendendo onde nós temos que chegar? Nós somos um corpo, e nesse corpo cada membro tem a sua utilidade, e nós precisamos incentivar os membros a serem usados no dom de cura, porque essa é a promessa do Senhor. Amém? Eu quero dizer agora rapidamente 5 motivos para você alimentar a sua fé, de que Deus vai te usar para curar, Deus vai fazer com você. O primeiro motivo é: o seu Pai é o Deus de cura. Primeiro motivo que você precisa alimentar a fé, para acreditar que você pode ser curado, você pode ser um agente de cura, é que o seu Pai é o Deus de cura. Jeová Rafá na Bíblia, no hebraico, significa cura, um Deus de cura. É muito lindo, muitas vezes a gente gosta de chamar Deus pelo nome Jeová Rafá. Quando você fala isso, o que você está dizendo? Deus cura. Fala para o irmão, Jeová Rafá.
Está falando hebraico aí, ô grego? Jeová Rafá, hebraico. Deus cura. Hoje, como curou no passado. E sempre vai curar. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro motivo. Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim: Deus disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Aleluia. Irmãos, esse que disse para os hebreus: eu sou o Senhor que cura vocês. Abra bem os seus ouvidos. Ele está falando hoje aqui no nosso meio. Eu sou o Senhor que cura vocês. Eu acho que foi lindo, foi gostoso naqueles dias os israelitas ouvirem Deus falando assim: fica tranquilo, se ficar doente eu te curo. Vocês vão para o meio do deserto, lá não tem médico, lá não tem recurso, lá não tem SUS, não tem nada. Mas eu sou o Deus que te cura. Irmãos, esse Deus continua conosco. Eu sou o Deus que te cura. Esse é o primeiro ponto pelo qual você precisa acreditar em cura. Segundo, irmãos, alimente a sua fé que o Filho Jesus cura. Aleluia. Quando lá no Israel, o povo, as coisas aconteciam, todo mundo sabia que era Deus fazendo. Porque Moisés mesmo disse: ó, quem sou eu? Eu sou só um servo que peço e Deus é quem faz. Ok? Aí Jesus vem e ele também começa a fazer. Aí as pessoas falavam assim: não, mas Moisés tudo bem, né? Porque Moisés vem de uma aliança com Deus, Moisés foi usado por Deus, né? Mas Jesus, e eu sou o Filho de Deus, eu também curo. E aí Jesus começou a fazer as curas para mostrar que Deus estava fazendo uma nova aliança com a humanidade, de que agora um ser humano nascido de mulher, pecador, mas perdoado por Jesus, pode ser um instrumento de Deus para curar também. Então Jesus era homem, irmãos, mas era Deus. E agora ali, como um homem cheio de Deus, ele falava com o Pai e o Pai curava. Alguém pode dizer: mas Jesus curava porque também era Deus. Não, entenda uma coisa: não curava porque ele era Deus. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim na minha autoridade humana, eu vim aqui para crer que o Pai vai fazer através de mim. Irmão, hoje nós somos os filhos de Deus porque Jesus nos transformou. Você não tem que acreditar que é você o bambambam, o bonitão da balachita. Não, você é o que pede, e o Pai, que tem o amor, tem o poder e tem o desejo, ele faz, irmão. Não vá atrás de curandeiro. Aqui na terra as pessoas gostam muito da figura do curandeiro. Eu não sei se é porque quem vem para Jesus muitas vezes vem de lugares onde tem curandeiro, pessoas famosas. De repente no meio evangélico você fala assim: quem que é o curandeiro dos evangélicos? Não existe, irmão. E se levantar alguém que é curandeiro, não tem parte com Deus. Porque o curandeiro, o propósito dele é ficar famoso. O propósito dele é fazer fila na porta dele, para todo mundo ir lá para ele fazer as suas malandragens. Aí você depois vê notícias no jornal e a polícia entrando em ação, que aquele curandeiro não tinha nada de Deus. Mas como é que curava? Porque o diabo também, para enganar as pessoas, Paulo fala assim: ele vira até anjo de luz se precisar. Agora, você imagina, se o diabo vira anjo de luz para enganar você, ele não pode se passar por um curandeiro? Então, irmão, nunca vai atrás de um curandeiro. Nunca vai atrás: vou atrás daquele pastor porque ele tem o dom de cura. Irmão, não faça isso. Pessoas que você ouve falar: olha, vem aqui porque tal dia vai ter tal hora, nós vamos marcar. Irmão, não vai atrás disso. Sabe, irmãos, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho é no seio da igreja. Igreja é família, diz amém? Fala: eu sou parte da família. No seio da igreja, da família, Deus levanta alguém com o dom de cura.
esse irmão num culto, esse irmão numa ministração de pequeno grupo, esse irmão numa reunião como nós vamos ter semana que vem aqui na sexta-feira, entregando o nosso jejum, nossa oração. Esses irmãos que estiverem aqui na sexta-feira, irmãos, alguém pode ser usado para curar alguém que chegar aqui cheio de fé. Mas você não precisa ir atrás de curandeiro, porque o curandeiro não visa dar glória a Deus. O curandeiro normalmente visa ele levantar o nome dele diante da mídia e levantar recursos financeiros, dizendo: é para manter o meu ministério. Deus não precisa disso. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu vou para o terceiro ponto. Alimente a sua fé, que o Espírito de Deus cura. Diga: o Espírito de Deus cura. O Pai cura, o Filho cura, o Espírito de Deus cura. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz assim: para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé, e para o outro dá o poder de cura. Quem que dá? É o Espírito. Amém? Então o Espírito de Deus é que também cura, e Ele é que dá o dom de cura. Jesus cura corpo doente, amém? Mas Jesus também cura a alma doente. Eu quero ler Tiago capítulo 5, verso 14, que diz aqui: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Então Jesus cura um corpo doente usando a ministração de alguém que com fé, e usando um instrumento de fé, o óleo não é mágico, o óleo não é um óleo de curandeiro, é um óleo simples, só que foi consagrado para esse o fim. Esse óleo na cabeça do doente, em nome de Jesus, pela ação do Espírito, promove a cura. Porque é o Espírito que cura. Quantos dão glória a Deus? Agora, existe enfermidade só de físico? Existe enfermidade de alma. O que é uma enfermidade de alma, irmãos? O que é uma enfermidade de alma? Todo mundo sabe que muitas vezes uma palavra dita por alguém que nós consideramos machuca o nosso coração, a nossa alma, e muda o nosso comportamento. Muitas vezes um pai ou uma mãe, quando chama um filho de burro, quando não acredita no filho, quando desdenha a capacidade do filho, é suficiente para traumatizar aquela criança. Nós sabemos, irmãos, pelos estudos que são feitos, que muitas vezes antes de nascer, uma criança já no ventre da mãe, ela é acometida de uma doença de alma, já no ventre da mãe. Por quê? Porque ali, sendo formada, ela percebe às vezes alguma situação que está acontecendo no mundo externo, onde a mãe está passando por medo, por ansiedade, por tristeza, por uma perda. Às vezes a mãe fica doente, a mãe às vezes perde um familiar querido e ela entra numa angústia de alma. E aquele ser sendo formado, ele sente as contrações do útero da mãe, ele sente o resultado da circulação sanguínea no corpo da mãe, e de repente ele já começa, irmão, a reagir para ajudar a mamãe. Quantos aqui gostam de ajudar a mãe? Pode ser que o pai você não goste muito, mas a mãe todo mundo fala, né? Falou da mãe, eu brigo, não é isso? Irmãos, já no útero, a pessoa é programada para defender a sua mãe. E o que muitas vezes aquele bebezinho faz? Ele se recua, ele para de mexer, ele não quer incomodar. Ele percebe que a mãe já tem tanto incômodo lá fora, que ele diz: não vou ser mais um incômodo, porque essa que está me gerando, eu quero ajudar. Amém? Só que o que acontece com essa criança quando ela vem ao mundo? Ela muitas vezes pode sofrer a influência disso, que talvez foi um período só na vida da mãe, mas que passou, mas ela registrou, e ela é vítima desse trauma uterino. E outras vezes, irmãos, vítima de ouvir uma conversa que não devia, alguém menosprezando você, vítima de uma perseguição, de uma traição, de uma infidelidade, vítima às vezes de uma decepção.
seja ela amorosa, ou seja ela nos negócios, ou seja ela com o patrão, ou o patrão com o empregado, enfim, existem 1000 coisas que no nosso relacionamento humano pode ferir a nossa alma. E aí, Jesus cura isso também? Nós estamos falando de cura do corpo, mas Jesus também cura a alma. Vocês estão lembrados que quando Pedro negou Jesus, Jesus ressuscita, a primeira coisa que Jesus fala: avisem a Pedro que eu ressuscitei. Por que Jesus manda um recadinho para Pedro? Porque Pedro negou Jesus e saiu dali amargurado de alma. Eu tinha dito que se precisava eu morria por Jesus, mas me perguntaram 3 vezes, eu disse que eu não conheço Jesus. E a Bíblia fala que ele saiu até espraguejando, falando palavrão, xingando. Que é isso? E de repente, irmãos, a hora que ele vê Jesus olhar para ele ali, dizendo: eu não te disse que antes que o galo cantasse você ia me negar? Irmãos, aquilo amargurou a alma de Pedro. Então, quando Jesus, quando ressuscita, ele fala assim: eu preciso mandar um recadinho para Pedro, que eu não guardei mágoa dele, eu não o desprezei, eu não quero vingança com ele. Avisa a Pedro que eu ressuscitei. Irmãos, e quando de repente Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes: você me ama? Sim, Senhor, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Por que Jesus fala 3 vezes? Porque Pedro se lembrava que por 3 vezes ele negou Jesus. Jesus queria anular essas 3 vezes com 3 declarações: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus é rica em informações, de textos onde Deus curou a alma, Jesus curou a alma, e a igreja do Senhor Jesus pode também ajudar a curar almas feridas nesse ambiente. Você acredita nisso? Por que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja? Porque a igreja é instrumento de cura do físico e da alma. Agora, irmãos, como é que a igreja pode se mobilizar, se organizar e ajudar a curar a alma um do outro? Eu quero que projete um slide aí do 30 semanas. Não sei se você já ouviu falar. É uma coisa recente, mas é uma bênção que nós estamos trazendo para a igreja. 30 semanas para você curar a sua alma mediante a palavra de Deus. Irmãos, daqui mais ou menos 15 dias você vai ter a oportunidade de ser convidado, e se for esse o seu momento, você vai se envolver por 30 semanas com a palavra de Deus para curar a sua alma. Eu vou dar uma rápida pincelada, porque vocês vão ser melhores informados depois, que o 30 Semanas é um programa de princípios terapêuticos, de tratamentos emocionais fundamentados na Bíblia. Tratamento terapêutico emocional, irmãos, que não seja fundamentado na Bíblia, não consegue os resultados que os fundamentos bíblicos conseguem. A palavra de Deus penetra até o mais profundo da alma, divide a alma do espírito. Deus sabe o que aconteceu até no ventre da sua mãe. A palavra de Deus vai lá e te cura na alma, na profundidade. Então, 30 semanas, irmãos, durante 30 semanas, uma vez por semana, a gente se reunir para que os irmãos sejam ministrados com a palavra de Deus, e essa palavra vai amolecendo a crosta da tristeza, da angústia, da depressão, da amargura, dos traumas, vai amolecendo, irmãos, e no final nós temos uma pessoa curada, tratada, habilitada, capacitada, saindo por aí que nem aquela mulher curada do fluxo de sangue. Venham ver um homem que me curou, o nome dele é Jesus. Irmão, depois dos 30 semanas, nós vamos ter um grupo nessa igreja de pessoas que vão dizer: bendito o dia que eu comecei esse tratamento, hoje eu estou curado de muitas coisas que me inibiam de usar os dons que o Espírito Santo tem para mim. Glória a Deus. Então eu estou dando essa palhinha para os irmãos, porque o objetivo do 30 semanas é restaurar o seu relacionamento com Deus,
o seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com o próximo. É esse o objetivo, não é outra coisa, sabe? E assim você vai superar todos os traumas. Então a visão desse programa é essa: é ver todas as pessoas vivendo de forma saudável, equilibrada, em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então o que Deus quer para nós? Curar a nossa alma com relação a nos relacionar conosco, nos relacionar com Deus e nos relacionar com o próximo. Tem coisa que você sente contra uma pessoa e você nem sabe por que sente. Você só não gosta do que sente, mas você não sabe o que fazer para não sentir mais isso. O que pode ser isso? Um trauma, alguma coisa que o inimigo jogou em você, e hoje ele quer que você seja um filho de Deus, mas andando coxo, andando aleijado, ainda manco, ainda limitado, ainda dependente de vício, dependente de... Sabe aqueles irmãos melindrosos que você não elogiar ele nunca mais se aparece na igreja? Precisa de cura. Entendeu, irmãos? Então nós temos que ser um povo maduro, um povo sarado, um povo curado, um povo ministrado pela palavra de Deus. E Deus vai usar a igreja. O que é a igreja? Somos nós. Diga, a igreja é a nossa família. Amém, irmãos? Então fica firme que daqui uns dias nós vamos anotar isso aí para você, tá? Quarto ponto. O quarto ponto diz: alimente a sua fé, porque a palavra de Deus cura. A palavra de Deus cura. Salmo 107, verso 20 diz: com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Com a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que o dia que Deus falou para Moisés: olha, o povo está sem água, o povo está clamando, o povo está revoltado, o povo está nervoso, tudo bem, fala para a rocha que ela vai te dar água. Moisés foi lá e bateu na rocha e a rocha deu água. Aí Deus falou assim: eu não disse para você que é para dizer a palavra, era para dizer: rocha, Deus falou que você vai dar água, nós estamos esperando. Na hora ela ia jorrar, porque Deus falou. A palavra de Deus não mente, não se engana. A palavra de Deus faz diferença. Então, irmãos, a palavra, quando você lê a Bíblia, outro dia nós mostramos aqui um relatório para os irmãos de um cientista dizendo o que acontece com a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana. Os irmãos devem se lembrar disso ainda. Quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, o seu cérebro, irmão, começa a reunir uma série de informações que começa a melhorar a sua vida. Só de ler a palavra. Por quê? Fala para o irmão, a palavra cura. Então quando você lê a Bíblia, alguém despreza: eu prefiro ler jornal, pelo menos tem uma informação útil. Eu vou ler esse livro aqui, não entendo nada. Você não precisa entender, você precisa crer que aquela palavra é de Deus, e Deus sabe por que você vai ler alguns textos que parece que não faz sentido, mas vai gerar fé no seu coração e vai curar a sua alma, porque a palavra de Deus tem poder. Lá em Hebreus 4:12, olha o que é dito sobre a palavra: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela vai até o íntimo das pessoas. Ela julga os desejos e pensamentos do coração delas. Irmãos, que ferramenta maravilhosa. Que maravilha. Diga, bendito seja a palavra de Deus. Diga, bendita seja a palavra de Deus, que é como uma espada que penetra em mim, e algumas coisas tem que cortar, eu tenho que parar de fazer mesmo, não presta para mim, não é meu mesmo, isso não me pertence, já fez parte da minha vida, eu já fui enganado pelo diabo, eu aceitei isso, mas agora a palavra de Deus dizendo que isso não é para mim, isso não é para os filhos de Deus, a palavra vai e corta. Sabe, irmãos, nós temos que ter o comportamento de filhos de Deus, mas nem sempre nós temos, porque nós herdamos outros comportamentos.
E é a palavra que respalda. Quando você tem que jogar alguma coisa fora, você não joga só porque eu, pastor, estou dizendo, ou alguém que te ama está te aconselhando. Não, você joga quando a palavra de Deus diz. Você pode ter dúvidas sobre a palavra de qualquer ser humano, mas nunca duvide da palavra de Deus, porque Deus não deixou a sua palavra para nos escravizar. Você já é escravo, se você ficar no Egito, de políticos, você é escravo de doutrinas, de ideologias, você já é escravo. Livros que você leu influencia, filmes que você assiste influencia. Existem alguns filmes que os jovens aí assistem, e às vezes até os idosos assistem, de repente você sai querendo fazer o que você viu no filme, consciente ou inconscientemente, porque aquilo influenciou. Agora, quando você está com o coração mergulhado na palavra, aquilo vai influenciar, sabe? Aquilo vai abençoar você. Deixa Deus tirar algumas coisas que não te pertencem mais. Último ponto, irmãos, último ponto para a gente encerrar. E eu já quero te alertar, nós vamos ter esse último ponto, e depois nós vamos ter o encerramento do nosso culto, porque nós vamos dar oportunidade para cura nesse lugar. Está disposto a receber cura aqui hoje? Amém? Nós vamos ter um momento de cura no final do culto, tá? Mas não vai ser transmitido. Eu já aviso quem está aí. Nós vamos encerrar a palavra que Deus pôs para você ouvir aí, que está online. Mas os que estão no presencial vão desfrutar um pouco mais da bênção que Deus tem para você hoje. Você não saiu da sua casa à toa. Você não veio para cá hoje no culto. Você podia ter ficado em casa assistindo online, mas talvez você fosse perder a bênção que Deus tem aqui hoje para você, que está no presencial. Amém, queridos? Eu vou ler o último ponto. A igreja é um instrumento de cura. Lá em Atos capítulo 5, versículo 12, diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Nós estamos lendo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Sabe o que significa? Jesus já tinha voltado aos céus. Agora a coisa estava acontecendo através dos seus apóstolos, seus discípulos, ok? E o povo continuava se reunindo como igreja. A cada dia Deus curava, a cada dia Deus acrescentava mais um salvo, mais um filho, porque Jesus disse: eu vou, mas a minha igreja fica, e as portas do inferno não vão interromper o ministério que eu comecei, porque os meus discípulos estão investidos de autoridade, de poder, porque a palavra permanece. Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vemos a fé dos discípulos praticando o que eles aprenderam com Jesus. Então, a igreja hoje, irmãos, é eu e você. Vai acontecer o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Eu quero ler, não vai projetar. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Atos capítulo 4. Você tem o teu celular, você pode abrir, se quiser me acompanhar. Mas se não, preste bastante atenção, porque é bem rápido. Isso aqui eu vou ler para gerar fé no seu coração. Amém? Atos 4, verso 1 diz que certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Diga, nascido coxo. Coxo é manco, não consegue andar. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou.
pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Glorifica a Deus. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver milagres. Nós queremos ver milagres. É Deus quem faz. Deus fez porque Jesus pediu. Deus fez porque os apóstolos pediram. Deus vai fazer porque nós vamos pedir. Você acredita? Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. É o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, da atualidade. Nós não estamos crendo num outro Deus moderno para os dias de hoje, adaptado para a vida de hoje, as banalidades de hoje. Não, é o mesmo Deus santo que nos criou em santidade. É o mesmo Deus que em nome de Jesus perdoou as nossas maldades, as nossas corrupções, os nossos desvios. É o mesmo Deus que sabe da nossa humanidade fraca, mas Ele sabe que o Espírito dele está dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer a cura para você, seja ela uma cura física, seja ela uma cura de alma, algum trauma, alguma coisa que você não tem gostado, tem te impedido, tem sido causa de sofrimento. Deus vai fazer hoje aqui, amém? Mas Hebreus 11:6 nos dá um conselho: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga: eu creio que Deus existe e que me recompensa, porque eu o busco de todo o meu coração. Aí Tiago vem e nos ajuda ainda mais, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, nosso Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção na atitude de fé. Pessoas com fé recebem, pessoas sem fé não recebem. Porque alguns recebem e outros não. Deus não é o mesmo, Deus não quer o bem para todos. Sim, Deus não faz distinção, acepção de pessoas, mas Deus atende o coração de quem tem fé. Só te lembrando que Jesus, quando chegou na cidade onde ele foi criado, Nazaré, a Bíblia diz que ali ele não conseguiu fazer milagre. E os seus discípulos falaram: Senhor, por quê? Porque o profeta não é bem-vindo na sua terra. Aqui as pessoas não têm fé suficiente de que eu, que cresci com eles, brinquei com eles, sou o filho de Deus, que faço milagres. Por falta de fé, em Nazaré, o povo não viu milagres de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, mas a atitude faz diferença. Pessoas com atitude de fé, Deus abençoa com cura. Pessoas com atitude de descrença, fica para a próxima, vai crescer em fé. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Em seguida nós vamos dar a oportunidade para você trazer o seu dízimo, a sua oferta de amor, de carinho, trazer aqui à frente. Os irmãos já podem ficar aqui. E enquanto nós vamos orar, a música toca, você traz sua oferta. Nós vamos depois ter um momento para encerrar, e aí nós vamos dar a oportunidade para você exercer a tua fé para a cura hoje, amém?
Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor Deus, que esse é o momento que nós estamos buscando crescer em fé. Senhor, muito obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe, a Tua palavra, Deus, disponível, registrada. Ó Deus, essa palavra que nos toca, que nos convence. Eu te agradeço e peço que cada um de nós aqui presente, ou aqueles que estão nos ouvindo à distância, ainda vão nos ouvir. Ó Deus, premia a fé de cada um com um resultado maravilhoso, seja de uma cura no físico, seja de uma cura na alma. Mas hoje eu declaro, será um dia de cura, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Louve, cante, entregue a sua oferta. Nós vamos depois encerrar. Me escutas quando